todos, eu me chamo Franciele Gouveia, sou corretora de imóveis, perita judicial. Sejam bem-vindos e hoje eu trouxe uma pessoa aqui que traz um evento para Curitiba. Ele se chama Bruno Santos e ele vem representar a Maximiza. É isso, né? É isso aí. Se apresente, por favor, fique à vontade. Maravilha, obrigado primeiro pelo convite. Prazer estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade de poder divulgar o Conexão Maximiza. Como você já bem disse, meu nome é Bruno, eu sou representante do Conexão Maximiza, sou diretor comercial da Maximiza aqui no Paraná. E hoje vim para a gente poder divulgar aí o nosso evento, Conexão Maximiza, aí para todos os corretores, imobiliárias, que vai ser agora no dia 29 de abril, na próxima terça-feira. Tá, perfeito. Vou fazer bastante pergunta, né? Vamos lá. Principalmente porque é um evento focado em locação imobiliária. Exatamente. Né? E como a gente estava conversando anteriormente, a maioria dos eventos, eles são de venda, né, Bruno? Exatamente. Então, tanto que quando a Rô, né, me falou do evento, ela falou, Fran, é sobre locação. Sobre só locação, né? Porque a gente sempre tem os dois serviços juntos. E é muito mais fácil eu buscar algo de venda do que algo de locação, né? Então, quando você traz uma coisa de locação, você faz um barulho maior, né, Bruno? Então, me fala primeiro quem é você, né? E depois eu vou explorando as outras coisas. Maravilha. Eu sou diretor comercial da Maximiza Seguros. Nós somos uma empresa especialista aí da área de seguros imobiliários. A gente atua no mercado já desde 2002. A gente iniciou nossas operações em Goiânia e expandimos aí para todo o Brasil. A gente trabalha hoje com mais de 1.700 imobiliárias em todo o Brasil. E focado 100% em seguros para locação. A Maximiza tem seu DNA tecnologia. Os dois fundadores da empresa são da área de programação, são desenvolvedores. Nós fomos aí a primeira empresa do Brasil a criar um sistema para a área imobiliária, com integração com seguradoras. E a gente entrega isso para as imobiliárias como forma de facilitar ali aquele primeiro análise do perfil dos clientes para poder contratar um seguro, tanto um seguro de incêndio ou um seguro fiança locatícia, um título de capitalização. Atuamos em toda a área de gestão da área de seguros para as imobiliárias. E é isso. Tá. Quando a gente fala de sistema, vamos imaginar que a gente pegou aí uma imobiliária que não faz locação, né? Ou que tem um volume pequeno de locação. Qual serviço a empresa oferece? Maravilha. A Maximiza trabalha com todos os produtos que envolvem a locação. Então, toda locação hoje tem um seguro chamado seguro obrigatório, que é o seguro de incêndio, que é previsto pela lei do inquilinato. Então, todo imóvel alugado, obrigatoriamente precisa ter um seguro de incêndio. E nós confeccionamos esse seguro para a imobiliária, através da nossa plataforma. É um sistema bem simples, um sistema com a linguagem, inclusive, da imobiliária, a linguagem que o corretor de imóveis conhece, o atendente de uma imobiliária conhece. E, através do sistema, é feito um cálculo, já ali integrado com as principais seguradoras que tem no mercado, e de imediato consegue fazer um seguro de incêndio, com apenas alguns cliques ali no sistema, consegue efetivar um seguro para esse imóvel, para atender a lei do inquilinato e também para livrar a responsabilidade da própria imobiliária em relação a um incidente que possa acontecer nesse imóvel. E o seguro ele traz ali uma série de benefícios ali que atendem tanto o inquilino como o proprietário e até mesmo a própria imobiliária. E o seguro fiança, que é um outro produto que a gente trabalha, que é a garantia locatícia, ele é um produto que vai trazer uma tranquilidade para o proprietário, uma facilidade para o inquilino na hora de poder alugar e uma segurança maior para a imobiliária. Porque a imobiliária, o corretor que está fazendo uma administração de uma locação, tem toda a responsabilidade em relação àquele imóvel. Então, quando se aluga através de um seguro fiança, por exemplo, a imobiliária tem a certeza que a locação vai ser garantida por uma seguradora. Então, qualquer situação que ocorrer em relação à inadimplência, que é o grande receio hoje dos proprietários, dos corretores, os corretores autônomos, por exemplo, que têm dificuldade, às vezes, de administrar, têm receios em administrar, o seguro-fiança traz essa tranquilidade que é garantir todo o processo locatício para o proprietário. Então, quando se aluga através de seguro, a imobiliária, o corretor, pode fazer um compromisso com o proprietário que todos os aluguéis serão repassados, independente do pagamento do inquilino ou não.
E quando a gente fala de garantia de locação e do serviço de vocês, vocês têm todos os serviços de garantia ali? Como que funciona? Exato. Tem um segundo produto de garantia que é muito interessante e diria que é até pouco explorado pelo mercado imobiliário, que é o título de capitalização. Ele é um produto bem bacana, muito parecido com a caução, é um tipo de caução, na verdade, em que a imobiliária pode exigir uma garantia, um valor de garantia daquele cliente, que o inquilino paga esse valor, que pode ser pago à vista ou até mesmo parcelado em até 18 vezes no cartão de crédito. E no final das contas, quando ele encerrar a locação, o inquilino encerrando a locação, o locatário recebe aquele dinheiro de volta. É diferente, por exemplo, de um próprio seguro-fiança, que o inquilino paga aquilo mensalmente, no final acaba não reavendo o valor. Na capitalização, a imobiliária exigiu um valor, o inquilino fez o pagamento, mas quando ele desocupar, se estiver tudo ok com a locação, ele resgata aquele dinheiro de volta. Acaba sendo um produto mais interessante para o locatário. Por outro lado, se houver algum tipo de problema em relação à locação, uma inadimplência, um problema com alguma rescisão, algo nesse sentido... De repente, algum reparo que precisa ser feito. Perfeito. Tá. Esse valor é direcionado para a imobiliária para poder custear ali a locação em si. Então, é um produto muito bacana porque ele atende a imobiliária e atende também o inquilino, facilita a locação. Então, é um produto bacana que a gente tem no nosso portfólio de produtos também. Tá, então, se eu contrato hoje a Maximiza, eu tenho uma plataforma e ela vai me trazer esses serviços de garantia que eu vou escolher, né? De acordo com o meu cliente ali, de acordo com a minha necessidade. Exato, perfeito. Tá, falando mais um pouquinho sobre isso, tá? O processo de aprovação é fácil, é na hora, é tranquilo? Boa pergunta. Nós desenvolvemos uma plataforma chamada, que a gente apelidou de multi-análise de cadastro, que quando surge um inquilino para poder alugar, nós direcionamos essa análise através de uma API, uma integração com as seguradoras, para 4 seguradoras de forma simultânea. E o processo já foi muito burocrático no passado, mas hoje é bem mais simples. Basicamente, com o CPF e os dados do imóvel, a gente já consegue trazer o resultado das seguradoras de forma imediata. Então, se o inquilino buscou hoje a imobiliária para poder alugar, com o CPF ele já consegue ter o resultado de todas as seguradoras de forma imediata. E traz mais agilidade para o processo da locação. Tá, e na sua opinião, que tá nesse mercado de sistema, né? Que a gente tá falando do sistema da Maximiza por enquanto. Como imobiliária, Bruno, por que é importante ter? Boa, muito boa pergunta. Né? Eu acho que pelo menos é uma pergunta que eu faria se eu fosse novata na locação. Né? Vamos lá. A imobiliária, ela tá lidando com imóvel normalmente de terceiros. Então, toda a responsabilidade, ela recai sobre a imobiliária. Por mais que seja uma administração, a imobiliária, o proprietário, ele vai cobrar da imobiliária. Se o inquilino der algum problema na rescisão, se o inquilino não fizer o reparo do imóvel, o proprietário vai exigir isso da imobiliária. Então, o seguro da locação, o seguro-fiança, no caso, ele vai trazer essa segurança, essa tranquilidade para a imobiliária em relação à garantia que ele vai entregar para o proprietário. E o incêndio, por exemplo, se a imobiliária não exigir um seguro de incêndio do inquilino, que é o responsável pelo pagamento, a responsabilidade pode recair sobre a imobiliária. Então, as soluções que nós entregamos, como ela é uma solução online, uma solução muito simples, ela vai trazer mais facilidade e segurança para a imobiliária. Por isso que é tão importante ter uma plataforma como essa, ter a solução da Maximiza, que vai entregar isso muito rápido para a imobiliária e de forma muito eficiente. Tanto online, né, apesar de ter o sistema, a Maximiza não é uma empresa só de sistema, não é uma empresa só de tecnologia. A gente tem um atendimento humano, presencial, o atendimento por telefone, e a gente faz toda a gestão. Não só entrega uma plataforma para imobiliários, tá aí imobiliária, fica com a responsabilidade para você. Fala com o robozinho aí. Exato. Uma central de atendimento, não, nada disso. Todos os clientes da Maximiza têm acesso direto ao responsável pela gestão daquela imobiliária, tem acesso a toda a nossa equipe. Hoje a gente tem mais de 50 pessoas envolvidas em todo o processo. Desde o início, ali na hora de efetivar uma cotação de um incêndio ou analisar um cadastro de seguro-fiança, até o final da rescisão, que se for o caso de tiver que abrir um sinistro, por exemplo, por uma inadimplência, a gente auxilia em todo momento ali, toda a esteira da locação. E lembrando, né, que
todo imóvel que você aluga, né? E esse recado, ele é pro proprietário, né? Todo imóvel que você aluga, primeiro você precisa lembrar que isso é um bem, né? É um bem de consumo, ok, né? Você vai utilizar, vai consumir, vai ter gasto, desgaste no imóvel, mas é importantíssimo. Um bom seguro-incêndio, que na verdade é indispensável, né, Bruno? Ou seja, por lei, inclusive, você tem que ter, né, com o teu inquilino. Fora isso, a modalidade de garantia, eu tenho para dizer para vocês, assim, que já salvou muitos imóveis de muitos prejuízos bem altos. Então, se você é proprietário, se você é dono de imobiliária, tenha sim uma empresa da sua confiança, que tenha esse atendimento humanizado, que você não fale só com um robô, né? Eu sei que a gente está na era, né, do robô, do automático, mas escolha uma empresa que tenha ainda a opção de atendimento humano, que eu acho que você vai sair na frente ali para quando você precisar utilizar. E seguro, né? Me corrija aqui se eu estiver errada. Seguro, normalmente você vai ter que acionar uma coisa ou outra, é uma garantia que eu acho que é muito válida ter, né? Porque o risco é muito grande e quando você vai utilizar, não é barato. Então, tenha um seguro e escolha uma empresa boa, né? É isso aí. Eu costumo dizer que o seguro fiança locatícia, hoje existem centenas de empresas que fazem no mercado, centenas de empresas de garantias. Isso popularizou muito aí com a tecnologia, mas a imobiliária precisa ter uma empresa justamente como você citou, uma empresa séria, uma empresa que conheça, que seja especialista, que é o caso da Maximiza, que na hora que a imobiliária precisar utilizar, vai ter alguém para poder atender, vai ter alguém para poder auxiliar. E até uso um exemplo que um colega costuma usar, que a Maximiza não é uma empresa de correios, porque acontece muito isso no mercado. A imobiliária tem um problema, está com alguma situação de uma inadimplência, está com uma situação de um reparo de um imóvel, e aí aciona a empresa que atende essa imobiliária. O que essa empresa faz? Ela direciona para a seguradora essa demanda, a seguradora às vezes nega o sinistro e a resposta é enviada depois para a imobiliária. A Maximiza tem um diferencial muito importante. A gente trata todos os sinistros de forma preventiva. Então, quando surge uma situação como essa, nós fazemos todo o tratamento das informações, a gente auxilia a imobiliária de forma prévia para que, quando precisar abrir o sinistro, e quando a gente tem que abrir o sinistro, as informações já chegam para a seguradora todas completas. Porque todas as seguradoras hoje têm um prazo de 30 dias para poder fazer uma indenização. Mas se você demorar 5 dias para gerar a documentação, você já perdeu 5 dias de prazo. A seguradora vai analisar e vai retornar com aquela pendência. Vai demorar mais 5 dias, por exemplo. Então, aquele prazo só vai se alongando. E aí, quem fica insatisfeito é o proprietário. Porque ele quer receber, ele quer o imóvel dele de volta, ele quer alugar aquele imóvel novamente. E quanto mais se demora, mais difícil vai ser, mais vai ser demorado para poder alugar o imóvel de novo. Então, a gente faz todo esse tratamento e a gente tem um resultado muito interessante de ter mais agilidade nos processos de sinistro com as imobiliárias. Tá. Outra coisa que eu queria te perguntar. Vocês atendem qual tipo de cliente? Só corretor? Só imobiliária? Cliente proprietário que faz locação direta? Que tipo de cliente vocês atendem? Então, a Maximiza é especialista da área imobiliária. Então, hoje, nosso principal cliente é a imobiliária, é o corretor de imóveis, mas alguns proprietários acabam nos procurando, assim, para poder fazer alguma operação, principalmente com seguro fiança locatícia, um proprietário que administra o imóvel direto, e acontece, às vezes, alguns proprietários nos procuram também. Mas o nosso principal cliente, hoje, o principal foco da Maximiza é a imobiliária, sem sombra de dúvidas. Tá, perfeito. Lembrando que nós estamos também ao vivo na Habla FM, que é uma rádio, né? Também o programa é repetido amanhã, às 14 horas, se não me engano. E vamos continuar. Vamos lá, Bruno. A gente também está falando com o Bruno, ele representa a Maximiza e a gente já vai abordar o tema do evento que vai acontecer, Isso aí. né, aqui em Curitiba. Agora vamos para o evento,
né? Eu acredito que a Maximize é uma empresa que, além de prestar esse serviço, né, da plataforma, de auxiliar e seguro e garantias, pelo que eu vejo, vocês também investem na educação, né, na educação do profissional, né? Aí a gente tem que trazer para a especialidade que a gente está falando hoje, que é de locação. Então, me fala primeiro, como surgiu isso, Bruno? Né? Por que eu já tenho uma empresa de software. Eu não preciso investir, na teoria, né? Eu não preciso investir em capacitação ou trazer pessoas para falar sobre isso, né? Então, por que é a cultura? Me fala disso. Vamos lá. A ideia do Conexão surgiu porque a gente participou de vários eventos aí ao longo dos anos. Já há muitos anos a gente sempre promoveu eventos da área imobiliária e em 2021 a gente começou a participar de grandes eventos como patrocinadores, Conecta em São Paulo, Cúpula aqui em Curitiba, Fórum Imobiliário no Nordeste. E a gente percebeu que todos os eventos eles eram voltados ali para a área de vendas, para a área de lançamentos, loteamentos, e pouco se falava da área de locação. E a gente resolveu apostar nisso para capacitar as imobiliárias, capacitar o corretor de imóveis, justamente no nosso principal negócio, que é a locação. E a gente entende que se o mercado se desenvolver, se o corretor de imóveis se desenvolver, a imobiliária tiver mais conhecimento, todo mundo cresce junto. A imobiliária cresce, o corretor cresce e a gente cresce também junto nesse processo. E aí, por isso, a gente está levando essa ideia do Conexão aí para 10 cidades aí ao longo de 2025, justamente para poder capacitar as imobiliárias e se todo mundo crescer, a gente vai crescer junto também. Essa é a ideia do Conexão. Tá. Então, você está me dizendo que vai ter em Curitiba e não o mesmo evento, né? Mas a mesma ideia de evento vão ter em outras cidades também, em outras capitais? Isso. Em 2024, a gente fez em 4 cidades no Brasil. A gente começou em Campo Grande, depois nós fomos para Brasília, fizemos também no Nordeste, em Recife, em Fortaleza. Em 2025, a gente fez a primeira edição em São Paulo, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu estive lá, inclusive, o evento foi muito bacana. Agora, em abril, a gente vai fazer aqui em Curitiba e teremos ainda 9 edições aí ao longo do ano. Vai ser em Florianópolis, Florianópolis, Cuiabá, Rio de Janeiro, Ponta Grossa. No final do ano a gente volta aqui para o Paraná novamente. Se eu estiver faltando alguma, Rio de Janeiro, Cuiabá, Goiânia em setembro e Uberlândia também em setembro. E Teresina no Piauí, que vai ser em outubro, se não me engano. Tá. Lembrando, gente, eu não tinha perguntado isso pra ele, tá? Como a gente tá batendo papo, então se faltou alguma coisa, aí chamem no direct e perguntem se vai ter na sua cidade, região, né? Na sua região. Tá, então vamos falar um pouco do evento da semana que vem, né? Me fala como vai ser, palestrantes, enfim, né? Gostaria que você me dissesse. Primeiro, aonde vai ser e a data? Bacana. O evento vai ser dia 29 de abril, na próxima terça-feira. Vai ser no Grand Mercury Rayon, hotel ali no centro, fica ao lado da rua 24 horas, bem fácil ali a localização, fácil acesso. E nós teremos palestras ali desde o início da locação, da divulgação do imóvel, do anúncio dos imóveis nas plataformas, da parte de marketing, até o final da locação no processo da rescisão. Então, a gente vai falar muito sobre crescimento de carteira, angariação de imóvel, que hoje é a grande dificuldade das imobiliárias. Vai falar sobre prosperidade imobiliária e vai ter várias palestras nesse sentido. Então, a nossa ideia principal é capacitar a imobiliária para que ela cresça, mas para que ela também consiga alugar com segurança. Então, vão ter 2 palestras que vão falar nesse sentido. Vão falar sobre as obrigações do locatário, as obrigações do proprietário, sobre a lei do inquilinato, de quem é a responsabilidade de cada um deles. E é isso. Tá, legal. Você pode falar para a gente um pouquinho de quem são os palestrantes? Vamos lá. Vamos pode pela ordem aqui para não me perder. Pode explicar bastante. Claro, eu quero saber bastante. Para não me perder sobre eles aqui, eu vou começar pela primeira palestra do dia, que vai ser do Felipe Chagas. O Felipe Chagas, ele é dono de uma imobiliária em São Paulo, a Mucambo Imobiliária. Ele
Ele é advogado e dono de imobiliária. E a palestra dele vai ser sobre como alugar com segurança. Quais são as etapas que a imobiliária precisa seguir para alugar com segurança. E quando eu digo com segurança, não é sobre seguro. É quais as etapas que a imobiliária precisa seguir para alugar com a garantia que não dê problemas no final da locação. O que precisa ser analisado no perfil dos inquilinos, qual a documentação que precisa ser utilizada, qual é a obrigação do inquilino no início da locação, o que é a responsabilidade do inquilino de fazer pagamento, como vistoria, taxas e etc. E no final da locação, quais são as obrigações desse locatário e o que pode ser exigido dele. Então, ele vai mostrar ali desde o início da locação até o final quais são as responsabilidades de cada um e como fazer isso de forma segura através seguindo ali a base da lei do inquilinato. Essa vai ser a palestra do Felipe Chagas. Depois nós teremos uma palestra com o Rosalvo Barreto, que é o nosso principal palestrante ali digo principal porque ele é o mais conhecido aí do mercado imobiliário, da área de locação. O Rosalvo, ele é um mentor, doutor, inclusive, agora acabou de fazer um doutorado na Argentina. Ele é doutor na área de locação e ele vai falar como crescer a carteira da imobiliária, como ter uma carteira mais eficiente para ter mais lucratividade para o negócio da imobiliária. Essa vai ser a palestra do Rosalvo. Inclusive, ele vai lançar um livro no final do evento, vai ter um lançamento do livro. O tema do livro é como ter prosperidade nas imobiliárias de sucessão. Inclusive, vai ter uma imobiliária que vai ter um case bem parecido com esse, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Tá. A Andréia Baggio é a proprietária da Baggio Imóveis, aqui de Curitiba. Ela vai ter uma palestra muito bacana também, que vai falar sobre a monetização da carteira. Como rentabilizar os negócios da imobiliária e quais são as principais fontes de receita dentro da imobiliária. Porque às vezes a imobiliária foca apenas na taxa de administração, mas tem várias outras fontes de receita dentro da locação. Pode falar um pouquinho quais são? Claro. Essas? Não vou dar muitos spoilers, mas... porque é uma coisa interessante, Isso. né? Eu já vi a palestra dela, a apresentação da palestra dela, e ela vai falar sobre a fonte de receita na vistoria, por exemplo, taxa de boleto, até com o próprio seguro de incêndio, seguro fiança, que também dá para rentabilizar a carteira da imobiliária, os reparos, a forma de rentabilizar através dos reparos, enfim, são várias as fontes aí de receita. E quando a gente fala, só saindo um pouquinho ali da tua apresentação dos palestrantes, quando a gente fala de fonte de renda, a gente também tem uma fonte de renda que vem das plataformas, não tem? Sim, tem, das né? plataformas de seguro? Sim. Opa! É isso aí entra na nossa área. Isso, eu também queria que você falasse um pouco sobre isso. O seguro de incêndio é uma excelente fonte de receita para as imobiliárias, porque como é uma receita recorrente, e toda locação tem que ter um seguro obrigatório, a imobiliária consegue rentabilizar através do próprio seguro. Então, como é uma obrigação por parte do inquilino esse pagamento, e as empresas normalmente, pelo menos a Maximiza, tem essa política de participar a imobiliária de uma comissão através desse negócio, é uma fonte de receita para a imobiliária. E é uma receita bem significativa, inclusive. Apesar do seguro ser bem barato, mas quando se fala em volume, e como são todas as locações que tem que ter o seguro, a imobiliária consegue ter uma fonte de receita através desse seguro de incêndio. Sim, e fica uma dica, viu, pessoal? A gente acha que é bem o que o Bruno falou, né? A taxa de seguro-incêndio, ela é pequena. Ok, ela é pequena. Mas quando a gente fala de um montante, e quando a gente fala de um montante e uma receita para uma imobiliária, eu diria para você que é um montante que agrega um valor, né? Então, é mais uma fonte de renda. Então, às vezes, o proprietário da imobiliária, ele fica muito em um quadradinho, né? Sim. Ah, não, eu ganho só na primeira locação e só nos 10%, né? Porque daí a gente entra no tema financeiro, né? Não existe almoço de graça. Então, em algum momento, né, você vai ter que pagar o almoço ou os funcionários. Quando a gente fala de receita de locação, a gente tem que lembrar que a locação, ela não é só
os 10% e só a primeira locação. A maioria das imobiliárias, me corrija se eu estiver errada, a gente ganha no montante dos serviços adicionais. É isso aí. Né? Às vezes até diria que dá para dobrar a Exato. taxa de administração com base nessas outras receitas, nessas outras fontes de receita que existem na locação. Ou seja, mais um motivo para vocês escolherem uma plataforma que preste esse serviço. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Eu sei que a imobiliária tem, né? Nós temos, né, na imobiliária, um cartãozinho, inclusive. E daí, Sim. todo mês, vem aquele valor, né? Que você tem ali pela prestação de serviço deles, que seria seguro-incêndio, enfim. Né, que a gente está falando de seguro-incêndio. Então, fica a dica, né? Pode continuar, Bruno. É isso aí. Uma das palestras vai ser do Fred, da Rock Imóveis, de São Paulo também, no interior de São Paulo, de São Carlos. E eu conheci o Fred em 2023, uma palestra aqui em Curitiba, por coincidência, que foi muito interessante. Ele falou pra gente sobre as formas de angariação, as formas de captação de novos imóveis que ele utiliza na imobiliária. E a palestra dele vai ser sobre crescimento da carteira. Ele é uma imobiliária de sucessão, então é uma imobiliária já acho que de 30 anos de mercado, né, lá em São Paulo. E ele assumiu, junto com o irmão, há 4 anos atrás, e conseguiu crescer a carteira da imobiliária em 134% nesses 4 anos. Passou de 2.200 imóveis a 5.500 imóveis em 4 anos. Caramba! A gente pensa, né? 2.000 imóveis. Já é muita coisa, 5.000 né? imóveis, né? Para pensar em quantos anos? 2, 3? Em 4 anos. Em 4 anos. Eu quero ver a palestra dele. É isso aí. Vai ser pela manhã, preste bastante atenção, é uma palestra muito boa. Eu já assisti, achei fantástica a palestra dele. Tá. E é uma imobiliária de sucessão. Então, o livro do Rosal vai justamente de encontro com essa palestra, porque nem sempre a sucessão, às vezes, ocorre de forma correta, né? E aí, às vezes, a imobiliária acaba se perdendo e às vezes, Explica até perde receita. O que é sucessão? Só para quem não Tá. sabe. O que é sucessão? É isso aí. É uma imobiliária que normalmente passa de pai para filho. É o caso da imobiliária deles, o pai do Fred, que fundou a imobiliária. Ele ainda é atuante no mercado, mas fez uma sucessão para os filhos, que se especializaram na área imobiliária, assumiram a gestão da imobiliária, não só da área de locação, mas de vendas também. E mesmo nessa sucessão, em uma imobiliária já tradicional, de 30 anos, ele conseguiu fazer a imobiliária crescer através de conhecimento. Ele buscou conhecimento, se especializou e conseguiu alavancar os negócios da imobiliária. Tá, legal, perfeito. Vamos para o próximo palestrante. A Tatiana, eu não vou me atrever a falar o sobrenome dela, que é bem difícil. Mas a Tatiana, ela é da Basetag, é a agência de marketing da Rede Una, aqui de Curitiba. Uhum. E vai ser mais uma palestra também sobre crescimento de imobiliária. A palestra dela vai ser sobre os desafios da captação de imóvel no mercado imobiliário. Eu diria que hoje a grande dificuldade das imobiliárias é na captação, porque Curitiba vive um momento muito interessante no mercado de locação, que a gente tem um excesso de demanda, muitos inquilinos buscando imóveis e a gente não tem imóveis disponíveis. E aí ela vai falar justamente sobre isso. Vai falar um pouquinho também sobre a questão da captação exclusiva, que no nosso mercado aqui funciona muito bem, mas nem todas as cidades são assim, né? Sim. Às vezes o pessoal trabalha aí 3, 4, até 10 imobiliárias para poder alugar o mesmo imóvel. E eu não vejo isso de forma positiva para o mercado. Porque às vezes se tem 10 imobiliárias para poder anunciar o imóvel, talvez as 10 não deem a atenção necessária para aquele imóvel se tiver só uma imobiliária trabalhando. Então ela vai falar sobre isso. Ela vai falar sobre exclusividade, então? Os desafios captação? na captação com exclusividade. Tá. É isso. Eu diria para você, até como imobiliarista, né? A menina dos olhos da imobiliária, ela é a angariação, ou a captação, ou a prospecção, ou os imóveis, né? Tanto para venda quanto de locação. Uhum. Para venda,
Me corrija também se eu estiver errada. Para locação, me corrija se eu estiver errada. Mas como a gente está numa fase onde o mercado imobiliário de venda está com entradas maiores, juros mais altos, o que é a tendência do mercado? É eu ter muito mais procura, né, de imóvel de locação. E o que acontece? Assim, nunca está igual a balança, né? Eu sempre estou precisando mais de locação do que a minha carteira efetivamente tem, né? E um dos desafios, por isso que eu achei legal, né? Quando a Rô me indicou e quando eu sabia que era linkado ao evento. É muito difícil a gente ter essa educação, né? Ter uma empresa que traga profissionais que expliquem, ó, né? Essa parte aqui você pode fazer dessa forma, a prospecção, né? Que tragam palestrantes. É isso aí. Você está muito correto, assim, o mercado está em falta em imóveis e está tendo uma transição muito grande, a gente já percebeu isso em várias cidades e aqui não é diferente, de muitas imobiliárias que não trabalhavam com locação e iniciou agora projetos justamente por conta dessa dificuldade que a gente está passando em relação à área de vendas e a locação está em alta, está bombando, assim. Quem tem um imóvel para poder alugar vai ter ali pelo menos uns 20 pretendentes para poder alugar esse imóvel. Claro, se ele estiver dentro do valor de mercado. Sim. Então, até no evento a gente vai falar sobre isso, muitas imobiliárias têm entrado agora para o mercado de locação e aí é uma oportunidade no evento de se capacitar, de entender como que funciona, porque a locação não é tão simples, não é basicamente encontrar o inquilino, encontrar o imóvel e alugar. Sim. A gente tem que fazer um contrato bem feito, tem que ter uma garantia bem feita, tem que fazer uma vistoria desse imóvel, que é muito importante para que a locação corra tudo bem. Cadastro do cliente. Um bom cadastro de cliente, tem que selecionar bem o locatário. Sim. Porque não adianta colocar qualquer locatário no imóvel. Sim. Porque depois, lá na frente, a gente vai ter dificuldades. Mesmo que se tenha uma boa garantia, a gente vai ter um aborrecimento, vai ter uma dificuldade com o proprietário. Então, é ideal que se faça uma boa análise do perfil desse cliente. A locação, eu vejo, claro, né, como uma fonte de renda para a imobiliária, uma fonte de renda fixa. Mas, em compensação, o desafio dessa fonte de renda fixa, ela exige muita capacitação. Sim. Né? Ela exige que você realmente entenda de um contrato, que você entenda de uma vistoria, que você tenha bons prestadores de serviço, caso precise de reparo, né? Que você tenha um bom filtro para que você aprove o cadastro daquele cliente. Sim. Né? Então, é um combo aí de responsabilidade que se você não tomar cuidado... E são muitas partes envolvidas nesse processo. Eu diria que a imobiliária precisa ter um bom corretor de seguros para poder cuidar da parte de garantia, da parte de seguros, mas precisa ter também um bom advogado para cuidar da parte contratual e precisa ter um bom vistoriador e uma equipe de reparos ali para poder atender. Então, não é basicamente só alugar. Tem que ter uma equipe para poder E mais dar um a respaldo. equipe que vai fazer a gestão de toda essa equipe, né? Exatamente. Porque tem mais essa equipe. E aí tem que cuidar de tudo isso. Gerar boleto, encaminhar, acompanhar, fazer a gestão da administração. Não é basicamente só alugar. Tá, perfeito. Vamos voltar ali para os palestrantes. A Rosângela Kotiviski será uma das palestrantes. Sim. A palestra da Rosângela é muito interessante, assim. Eu tô curiosa. O que a Rô Não vai conhece? falar? Não, o que a Rô vai falar? Eu tô curiosa. Então, a palestra dela vai ser sobre o uso do WhatsApp Business para fechar mais negócios. Como fechar mais negócios através do WhatsApp. E confesso que a primeira vez que eu escutei falar assim, de uma palestra do WhatsApp, eu falei, meu Deus, qual que é a necessidade? Quem que precisa de um WhatsApp, né? Configurar, isso? né? Uhum. E aí, em São Paulo, eu estava no Conexão, eu falei, essa palestra eu faço questão de assistir. E, obviamente, eu quebrei a cara, né? Porque a gente foi cheio de preconceito, assim, quem que precisa de uma palestra para aprender a mexer no WhatsApp? O WhatsApp já tem 10 anos, todo mundo sabe mexer no WhatsApp. Uhum. E aí, eu percebi que, na verdade... Mordeu a língua. que a gente não sabe mexer no WhatsApp. Assim, não é que não sabe. Saber a gente sabe, mas a gente não explora todas as ferramentas que tem hoje no WhatsApp Business. E é justamente o que ela vai falar. Ela vai apresentar pra gente as ferramentas. Depois que eu vi a palestra, algumas coisinhas eu já adaptei, já comecei a utilizar. Sim. E na locação em si, para imobiliária, seja na área de locação, na venda,
para o corretor de imóveis é muito importante, porque você consegue fechar mais negócio através do WhatsApp. Se você souber utilizar as ferramentas do WhatsApp. Não só para o corretor, mas para a área administrativa também, a equipe da imobiliária que precisar ter mais agilidade no uso da ferramenta. O WhatsApp tem várias ferramentas que dão agilidade no processo do atendimento. E é justamente sobre isso que ela vai falar. Ela vai mostrar as principais ferramentas aí do WhatsApp na palestra. Tá. Eu nem me atrevo aqui a falar sobre o WhatsApp, porque se eu falar alguma coisa errada, a Rô vai chamar a minha atenção, vai puxar a minha orelha, mas sem sombra de dúvidas, ela com certeza ela vai explorar o tema ali, e o WhatsApp, realmente a gente vende, loca muito fácil ali, por ali. E às vezes é um ajuste ou outro e você já... né? E dentro do mercado imobiliário, eu que normalmente vou nos eventos, seja em Curitiba, seja em São Paulo, eu sempre brinco com a Rô, eu falo, Rô, a tua palestra tem que estar lá, né? Porque, primeiro que o WhatsApp e o celular, ele tá na nossa mão praticamente que 16 horas por dia, 12 horas por dia, no mínimo ele está, né? Isso aí. E a gente não sabe mexer. A gente sabe ali mandar uma mensagem, enviar, encaminhar, arquivar, tirar uma foto. Agora, colocar catálogo, fazer, como fala a Rô, né? Vender sem vender. É só sabendo configurar. Então, vocês já estão de parabéns porque vocês estão levando a Rosângela na palestra. Isso não é porque é minha amiga, mas... porque ela é muito boa mesmo. É isso Pode aí. continuar, Bruno. Teremos também a palestra Palestra não, vai ser um painel do Douglas Vilar. Ah, tá. Ele é um advogado. Meu co-hoster. Especialista aí da área imobiliária também. E o painel vai ser bem interessante. O painel vai ser sobre a gestão da rescisão, que eu diria que é a grande dor de cabeça das imobiliárias em relação à locação. Eu costumo dizer que a locação é um processo, é um casamento com um divórcio... Certo. Religioso. Litigioso. Litigioso, certo. No final. Uhum. Mas que nem sempre precisa ser. Sim. E existem estratégias, existem meios para que essa rescisão seja mais amigável, seja mais tranquila para todas as partes. E esse painel vai ser justamente sobre isso. Vai ser um painel de discussão. Vai estar o Douglas, o Rosalvo Barreto e o Fred da Roca. A gente vai bater um papo ali sobre isso, terão algumas perguntas através do mediador, e vai ter um momento ali que vai abrir para o público ali, tirar as principais dúvidas em relação à rescisão. Acho que o tempo ali, inclusive, vai ser curto, porque é um tema, assim, que envolve muitas informações, tem muita dificuldade, e eles vão falar sobre isso. Tá, e quando a gente fala que vai abrir, de certa forma, meio que um debate, perguntas... Normalmente o pessoal vai interagir mesmo, né? Sim. Então, sim. eles vão querer participar. Eu percebo porque quando a gente faz aqui a live, né? Tanto no canal do YouTube, só que mais no Instagram, que o pessoal estava acostumado a interagir mais. Nossa, no dia seguinte o pessoal fala, poxa, eu queria falar, Fran, não consegui, você não respondeu. Então, quando você abre para o debate, eu acho que essa troca é muito saudável. É isso aí. E por último... acho que eu não esqueci ninguém. Por último, o Rafael Alves, que vai ser o nosso mestre de cerimônias. Não sei se você conhece ele. Ele é o dono do portal Sucesso do Corretor. Eu devo ter visto, mas de nome, linkar nome a pessoa, ele inclusive, tem um material que ele trabalha com os corretores de imóveis para aquele corretor que quer ser palestrante. Ele tem um material nesse sentido... para conhecimento para o corretor. Ele vai ser o nosso mestre de cerimônias, vai tocar o evento ali, as apresentações, e vai participar conosco lá do início ao fim. Ele vai nos ajudar bastante lá. Ele é daqui de Curitiba? São Paulo. É Rafael? Alves. Rafael Alves. Esse nome não me é estranho, mas enfim. Vou conhecer ele no evento porque eu vou no evento. É isso aí. Ele vai contribuir bastante conosco lá e com certeza você vai... Se você já o conhece, você vai relembrar assim que o ver. Tá, perfeito. Agora eu quero que você me fale, você falou ali dos palestrantes, você falou do dia. Uhum. Só me relembra, é um dia, de que horário a que horário?
O que vai ser ali? Como vai ser o evento? O evento começa às 8 horas. Tá. A primeira palestra é às 8h30. Tem um momento de abertura ali. São 4 palestras pela manhã e 4 palestras no período da tarde. Então, ele vai das 8 até as 18. E no final ainda tem um happy hour ali para quem quiser ficar. Um momento de network, ali, interação entre as imobiliárias, entre os corretores. Importantíssimo, às vezes, você conversar com um colega, às vezes, de uma outra cidade. Porque não vai ser só pessoas de Curitiba. A gente vai ter gente de Guarapuava, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Paranaguá, assim, gente de todo o estado. Gente de fora do estado, a gente está vindo gente de São Paulo, inclusive, aqui para o evento. Então, é a oportunidade de você conhecer outras pessoas, conhecer, talvez, culturas diferentes, ou forma de trabalho diferente, que talvez o que funcione em Maringá possa funcionar aqui em Curitiba. Às vezes, uma imobiliária trabalha de uma forma que tenha algo que você possa trazer para a sua imobiliária. Então, é um momento muito importante. A gente vai ter mais ou menos umas 2 horinhas ali de network, uma oportunidade de conhecer novas pessoas. E lembrando que essa questão, né, do network, eu acabo frequentando bastante lugares. E o que eu percebo? Eu sou perita imobiliária, né? Avaliadora. Só que tem serviços que outros peritos e outros corretores não fazem. Mas como eu estou no evento, como eu faço essa conexão, como tem esse network, volte e meia alguém me indica para alguma coisa. Olha isso. Né? Então, eu sempre digo, corretor de imóveis ou quem é da área comercial, de qualquer ramo, né? Ele precisa estar nesse movimento, né? Ele precisa ir em eventos. Por mais que, né, eu tenho corretores que eu dou mentoria que falam, ai, Fran, eu não vou no evento porque vai ter um monte de corretor, é tudo meu concorrente. Eu discordo. Isso aí. Né? Eu atendo, eu às vezes faço avaliação para São Paulo, eu faço avaliação para o Rio de Janeiro. E são avaliações que são indicadas de colegas de lá, né? Eu não vou lá trabalhar no mercado, Sim. mas eu conheço esses colegas nesses networks, né? É isso aí. E na alocação, você ter network com outras imobiliárias da cidade ou até de outras cidades, você às vezes pode fazer uma parceria. Então, às vezes você tem um inquilino, a outra imobiliária tem um imóvel, e a parceria é muito importante no nosso mercado, e todo mundo ganha. Fez uma parceria, alugou o imóvel, atendeu o proprietário, você ganha, a outra imobiliária ganha, então é um momento importante para fazer isso também. Tá. O que mais que eu vou te perguntar? Vamos lá. Vocês vêm uma vez por ano pra cá? Então... Vocês vêm, que eu digo, com o evento, tá? Isso, a Maximiza ela já está instalada aqui em Curitiba já há 2 anos. Mas o evento, esse é o nosso primeiro ano assim, consecutivo de vários eventos. Então, serão 10 edições em 2025. Mas, para o ano que vem, já tem pretensão de fazer uma nova edição. Penso já fazer em 2 dias. Você perguntou sobre os horários. Sim. A gente pensa em fazer já em 2 dias, porque um dia acaba sendo pouco. Ontem a gente estava finalizando o cronograma e a gente viu que... Vai ficar apertado. Muito apertado. Por isso que eu perguntei, é só um dia? A gente acaba não conseguindo, talvez, falar Sim. tudo aquilo que a gente precisava. Sim. A gente quer trazer mais pessoas, talvez de outras áreas, para poder ter uma interação também. Sim. E a meta para o ano que vem é que seja em 2 dias, um espaço maior também. A capacidade do local que a gente vai fazer vai ser 250 pessoas. A gente quer fazer um espaço maior. E para ter mais interações e um ambiente diferente assim, para o ano que vem. Então, 2026, sem sombra de dúvidas, vai ter outra conexão aqui em Curitiba. Tá. E fica a dica, tá? É legal também um avaliador de locação. Boa. Né? Boa. Né? É muito... No próximo ano, com certeza. Porque é uma sugestão. Pelo menos nos eventos de venda, sempre tem, né? A captação. Tem exatamente a linha que você fez ali, que é uma linha muito legal, que é de extrema importância. E também tem a linha de avaliação imobiliária. Então, fica a dica, tá? Pro próximo ano a gente não vai colocar... Não é porque eu sou avaliadora, mas fica a dica. Não é sardinha pro meu lado. Não é, porque fica a dica. Quando a gente fala no tema de avaliação imobiliária, eu percebo que é um tema que dá muito medo no corretor. Sim. Né? Seja de locação,
seja de venda, o corretor sempre tem medo, ele sempre fica, locação 0,5 é uma locação boa, ou 0,6 ou 0,3, dependendo do imóvel. O imóvel é todo, enfim, né? Não vou entrar no tema aqui. Mas também é um tema que dá muito medo, né? A gente tem medo de errar, assim como a gente tem medo de errar em um contrato, tem medo de errar numa vistoria, a gente tem medo de errar em uma avaliação, né? Então, fica a dica. No próximo ano, com certeza, a gente vai colocar isso em 2 dias. Sim, colocar ali daí cabe, sentido. né? Sim. Aí cabe. Tá. Ainda tem ingresso? Como que funciona pra gente adquirir o ingresso? Não sei se você pode falar o valor ou se isso é ruim porque você vai ter outros eventos em outros lugares, mas enfim, né? Fala um pouquinho pra mim aí. Então, a gente tem pouquíssimas vagas, o evento já é na próxima semana, mas a gente tem pouquíssimas vagas ali para poder fechar. Tá. Para adquirir o ingresso é só acessar o site do Conexão, www.conexãomaximiza.com.br. Você consegue ter as informações ali do evento, o tema das palestras, quem são os palestrantes, e adquirir ali seu ingresso, garantir a sua vaga para o Conexão. São realmente pouquíssimas vagas. Eu vi hoje a nossa lista de ingresso ali pela manhã, acho que tinham 15 ou 20 vagas ainda disponíveis. Pouquinho mesmo. Então, pessoal, corre porque os temas aqui são temas bons, né? Pelo que eu vi aqui. E, modéstia à parte, eu conheço alguns palestrantes, eles também são muito bons. Isso aí. Muita gente deixa para a última hora. Na edição que a gente teve em São Paulo, no mês de fevereiro, nos 2 últimos dias, a gente vendeu 110 ingressos, se eu não me engano. Sim. E a capacidade do local era 300 pessoas. Então, assim, foi um número absurdo de vendas daquelas pessoas que deixaram ali para a última hora. Então, pessoal, não deixe para a última hora, porque não vai conseguir comprar ingresso. Não vai ter. Porque aqui a gente tem poucas vagas. Tá, e vou fazer uma pergunta, então não briga comigo, porque também não foi combinado. Tem algum pacote ou não? Cada um paga individual ou a minha imobiliária tem 5, por exemplo, tá? Tem 5 funcionários, eu ganho desconto ali. Tem, sim. Vamos falar do preço do ingresso, a gente acabou não falando. Tá. O ingresso é super acessível, inclusive. Se você comparar aí com outros eventos do mercado, o pessoal cobra preços absurdos, inclusive aí, no mínimo R$1.000, os grandes eventos. E a gente está com um preço bem acessível para atender todo mundo, desde a grande imobiliária, mas também a pequena imobiliária, o corretor autônomo. E o ingresso individual ele custa R$139 por pessoa. E comprando em lote, a partir de 3 ingressos, o ingresso sai a R$89 cada um. É um preço bem acessível. É o valor de uma pizza, né? Eu saio no final de semana, como uma pizza ou como um hambúrguer, tomo um refri, já deu. Por exemplo, o Rosalvo Barreto, que é um excelente consultor, um curso dele, um curso com evento, custa bem caro. Diria que aí acima de R$2.000. Então, você vai ter a oportunidade de ver uma palestra do Rosalvo e todos os outros palestrantes por R$89. É bem acessível aí o ingresso. Tá. Perfeito. Estamos chegando ao final, né? Não sei se você quer colocar mais algum ponto importante, algo relevante. Fique à vontade, né? Se não, vou pedir para você olhar para aquela câmera, passa aí os contatos, né? Tantos contatos para quem futuramente quer entrar no grupo ali de palestrantes de vocês, quanto contato para adquirir o ingresso mesmo que de última hora. Maravilha. Então, para poder comprar o ingresso, através do site do Conexão Maximiza, www.conexãomaximiza.com.br. Ali você vai ter todas as informações do evento, vai ter vídeos das edições anteriores, o campo para poder adquirir o seu ingresso. E nos sigam lá nas redes sociais. @Conexão Maximiza, é o Instagram do Conexão. O meu é @BrunoMaximiza. Nos acompanhem lá, a gente está sempre postando muitas coisas aí do Conexão. E quem quiser ser parceiro da Maximiza, quer conhecer mais o nosso trabalho, é só adicionar o Instagram da Maximiza, que é Maximiza Seguros, e lá tem um link lá para ser parceiro da Maximiza, para conhecer mais o nosso trabalho. Perfeito. Obrigada pela participação. Volte sempre, né? As portas do Conexão Imobiliária estão abertas para você.
Você trouxe muito conteúdo, você traz muito conteúdo, né? E além de você trazer uma empresa que traz educação, né? Que é a ideia inicial do Conexão Imobiliária, é exatamente isso. Trazer informação, trazer educação, trazer conhecimento. Tá bom? Maravilha, eu que agradeço Muito a oportunidade. A gente acabou não falando, mas olha que coincidência. O podcast é Conexão Imobiliária E o Max e o Conexão Maximiza. Conexão Maximiza, é verdade. Que conexão. Exatamente. Muito obrigada. Gente, boa noite a todos. Obrigada pela companhia, obrigada pela presença de cada um. O programa se repete amanhã, às 14h. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar tanto no meu inbox do canal do YouTube ou no Instagram, Franciele Gouveia. Boa noite e até daqui 15 dias.